Muito boa tarde para você que acompanha a Rede Câmara Barreiras. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Eu começo a edição de hoje, dessa terça-feira, falando do preço da carne vermelha, que tem variado bastante aqui em Barreiras. E os consumidores buscam alternativas para substituição. Muitos brasileiros acreditam que o preço da carne poderia diminuir. A expectativa era de que, com as últimas tarifas de importação, o alimento ficasse mais barato para o consumidor. Mas esse não é o cenário aqui em Barreiras. E o economista Ramon Dornelles destacou que a instabilidade do mercado tem gerado incertezas e oscilações constantes. Nós estamos falando de um extremo de uma cadeia de produção, né, que começa lá no campo. Com esse tarifaço, espera-se que haja uma queda nas exportações, né, já que os Estados Unidos é um parceiro importante, né, o segundo maior destino das nossas exportações de carne. E com essa queda na exportação, o esperado é um aumento da oferta interna do produto, né? Então, aumentando a oferta interna do produto, a tendência é que haja uma queda no preço inicialmente. Mas é como eu lhe disse, essa estrutura da produção até a carne chegar aqui no açougue, na mesa do consumidor, ela é bastante longa. Isso leva um tempo. E com o tempo também, novos parceiros deverão assumir, né, esse espaço deixado pelos Estados Unidos e a cadeia retomar, né? E também com a queda de preço, novos consumidores acabam entrando no mercado, aumentando a demanda e com isso o preço voltando. Então o preço ele é muito sensível a essas situações. Ele inicialmente deve cair, mas depois ele deve retomar, né, a sua condição normal. O consumidor ele tem uma ferramenta bastante importante, né, que é o efeito substituição. Nós estamos falando aqui da carne bovina, mas existem outras carnes, né, que podem suprir essa demanda. Então, o consumidor, evidentemente, ele vai buscar alternativas para atenuar os efeitos, né, ou do aumento do produto ou da escassez desse produto. Nos açougues da cidade, o preço da carne está variando. Em Barreirinhas, a proprietária dessa casa de carnes afirmou que precisou ajustar os valores e repassar o aumento da arroba do boi para os clientes. Na verdade, teve sim um aumento bem significativo, até porque como a tarifa, o aumento das tarifas, a gente tem que repassar diretamente para o cliente, porque a arroba do gado ele tem um aumento, né, e a gente tem que repassar para o cliente. Hoje a arroba do gado hoje gira em 316. Então, a gente com certeza tem que passar, mas com uma certa cautela, até porque a gente também não pode espantar a clientela, né? Então, a gente tem que ter uma certa cautela sobre isso. Mas, em si, a gente tem que estar estudando umas estratégias, até mesmo para atender a clientela, até mesmo para não conseguir espantar um pouco, porque o consumo, né, reduz. Com o aumento do preço da carne, o consumo em si reduz. Então, a gente tenta trabalhar aí com uma certa cautela também, né? E os clientes têm reclamado? Na verdade, o cliente ele reclama porque é um cliente que busca todos os dias, né? Ele está por dentro do preço, reclama sim pelo aumento da carne. A gente tenta explicar para o cliente sobre a tarifação, sobre o que a gente está sofrendo aí no Brasil todo, né? Em termo do agro, que é o setor que está mais sofrendo, é o agronegócio. Então, assim, a gente tenta explicar. Alguns clientes ainda é leigo sobre a tarifação, mas alguns clientes ainda assim entendem. Então, a gente tenta repassar o máximo que a gente pode e tentar amenizar um lado, não só o lado do cliente, né, como o nosso lado também, por causa de toda a despesa que a tarifaça também gera, né? Já nesse outro açougue no centro da cidade, o gerente explicou que houve uma queda nos valores da carne. Pouco depois, os preços voltaram ao normal e atualmente seguem estabilizados. Assim que anunciaram essas tarifas, né, teve uma queda drástica nos preços, teve uma redução grande, né, chegou a cair aí até 12%. Depois de um certo tempo, né, de questão de 10 dias para cá, o mercado começou a equilibrar novamente, começou a ter uma certa subida nos preços, né. Eu acho que por causa dessa baixa nos preços, né, alavancou o consumo interno
e retornou aos preços que estava antes do tarifaço. A queda foi geral, né? Foi proporcional, mais direcionada ao preço do boi, né? Foi o principal, que foi onde teve a maior queda. A carne de primeira começa a ter uma saída maior quando tem a baixa, né? E manteve, as segundas veio junto também, mas voltou ao normal e está se mantendo, todas. Com a carne não indo para o exterior, ela ficando mais no Brasil, automaticamente esse preço tem que cair, né? Normalmente acontece isso, né? A curto prazo acontece isso. A longo prazo, aí é o movimento inverso. Por quê? Porque os criadores vão parar, vão diminuir a quantidade de animais no pasto e depois de um certo tempo vem a consequência, que é um aumento desenfreado, igual aconteceu há cerca de 2 anos atrás. Mas se tiver o equilíbrio e manter o padrão de boi com o padrão de venda, tanto interna como externa, a normalidade é se manter esses preços atuais e não ter graves aumentos. Enquanto isso, consumidores reclamam e buscam alternativas para continuar levando carne para casa. A gente vai fazendo aqueles dívidos, né? Aquelas manhas do brasileiro, né? Nem sempre vai dar para fazer churrascos nos finais de semana, mas a gente vai comprando uma carninha suína, um frango, e com isso a gente vai mantendo o nosso cardápio do dia, né? Porque hoje a carne é muito importante, não pode faltar na nossa mesa. Substituir a carne bovina pelo frango. E a senhora fez isso, né? Sim. Tem que ter a proteína, né? E aí a gente precisa substituir quando há esses aumentos assim que fogem das nossas condições. Então, substituir a carne bovina pelo frango está sendo a única alternativa. Mas a gente tem que comprar, não pode ficar sem comer carne, né? É o jeito de comprar, caro ou barata tem que comprar, né? Fazer o quê? Nessa hora é preciso pesquisar, mudar a carne que a senhora comprava, comprar uma carne de segunda, como que é a estratégia? A gente tem que pesquisar as carnes mais baratas, os açougues, onde o açougue é mais barato, né? Porque viver do salário mínimo não dá, não. O que não dá é ficar sem proteína, né? Tem que pesquisar. Vamos mudar de assunto agora. Foi realizada uma tribuna popular aqui na Câmara Municipal de Vereadores para tratar sobre a coleta de resíduos sólidos e orgânicos. Desde então, a gente tem entrevistado aqui no estúdio entidades, empresários, órgãos para tratar diretamente sobre esse assunto. E hoje estamos recebendo o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui de Barreiras, Demóstenes Júnior. Muito bem-vindo. Eu que agradeço a presença, né? Boa tarde, Luciane e todos os telespectadores aqui da TV Câmara. É um tema muito pertinente, né, Demóstenes? Queria que você certeza. falasse um pouquinho sobre a coleta de resíduos sólidos e orgânicos aqui em Barreiras. Como é que ela está hoje? Com certeza, é um tema que está em evidência em todo o país, né? A problemática da questão dos resíduos sólidos, o cumprimento da Lei 12.305, né? Então, a Prefeitura de Barreiras vem intensificando esse trabalho. Barreiras tinha um problema crônico de bastante tempo, mais de 3 décadas, né? Que a disposição ambientalmente adequada dos resíduos não existia. Até 3 anos atrás, a gente fazia a disposição através de um lixão. Então, esse foi um problema de grande impacto ambiental, né? Isso é questão de grande impacto ambiental e social e também questão de saúde pública. Graças a Deus, na data de 9 de maio, é uma data histórica, porque eu não esqueço nunca dessa data, 9 de maio de 2022, Barreiras começou a fazer a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domésticos, aqueles resíduos coletados pela Prefeitura de Barreiras através da empresa contratada, estão fazendo sua disposição através de um uso do aterro sanitário, né? Um aterro sanitário licenciado, uma licença ambiental, e esse aterro também segue todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a BNT, e ele vem contribuir muito, se mitigou todos esses impactos que a questão a disposição ambientalmente adequada tem a questão, como eu falei, ambiental, social, e também tem de saúde pública, e ambiental eu puxo para o lado da contaminação dos nossos rios, contaminação dos solos e também proliferação de várias doenças. Existe um plano regional que Barreiras tem justamente para tratar sobre essa coleta, né? Com certeza, nós fizemos o nosso
através de forma consorciada, né, que é o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né, ele visa, então, Barreiras se uniu com vários municípios, como eu falei, consorciada, ele visa fazer a gestão compartilhada e integrada dos resíduos sólidos, né, otimizando recursos financeiros, técnicos e administrativos e promovendo ações conjuntas para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e também superar os limites dos individuais de cada município, né? Todos os municípios têm esses limites e recursos. Aqui tem vários municípios no oeste da Bahia que não tem condições de construir um aterro sanitário e, mais ainda, não tem condições de fazer a operação desse aterro porque o custo é muito alto. Então, esse plano de gerenciamento nós realizamos foi uma grande parceria. Ele consiste também no estudos, que é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do PNUD e também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. E nesse plano estabeleceu que tem municípios estratégicos para fazer uma central de tratamento e gerenciamento de resíduos sólidos consorciadas, regionais. Então, Barreiras está dentro desse plano como um local estratégico para a gente fazer um trabalho de soluções consorciada com vários municípios. Isso aí a gente vai diminuir custo, né, para cada município. Então a gente está avançando muito. Só a gente Barreiras hoje não tem mais lixão, é um grande avanço para a gestão de resíduos sólidos e para a gestão ambiental do município. Só para a gente entender melhor, como é que funciona esse plano consorciado? Todos os lixos vêm para cá? Como é que funciona isso? Isso vai com base nos estudos, né? Por exemplo, tem vários municípios, então esses estudos foram feitos considerando geograficamente as distâncias dos municípios, né? Então esse plano, ele consiste, tem vários pontos estratégicos, municípios, por exemplo, tem a região de Formosa do Rio Preto, de Santa Rita de Cássia, essa região aqui, os municípios mais próximos, pode vir fazer essa solução aqui, a destinação ambientalmente adequada de Barreiras, e como já está acontecendo, nós temos um aterro já sanitário, que não é a destinação ambientalmente adequada, mas já é a disposição ambientalmente adequada, porque destinação a gente fala, o reaproveitamento de todos os resíduos domésticos, né, e que vai para o aterro somente aqueles resíduos que não têm reaproveitamento. Então, hoje, graças a Deus, Barreiras já faz disposição ambientalmente adequada, resolveu um problema ambiental grande, que acabou com o lixão, e agora nós estamos trabalhando para fazer a destinação ambientalmente adequada, conforme consorciada, porque a própria Lei 12.305, né? Aí o pessoal pergunta por que o Barreiras fez um plano consorciado, por que não fez um plano único? A própria Lei 12.305, e também sem falar, como eu falei, o racionamento dos recursos públicos, recursos técnicos e também os recursos administrativos, né? A parte administrativa. A Lei 12.305, no seu artigo 18, no parágrafo 1º, fala que tem prioridade a captar recursos para a gestão de resíduos sólidos, e no seu inciso 1º fala os municípios que optarem de soluções consorciadas e elaborar seus planos integrados, e também aqueles que implantaram a coleta seletiva. Então, até a própria Lei 12.305 incentiva os municípios a fazer a resolver um problema consorciado, um problema regional, que a questão do lixo não é um problema só de Barreiras, né, é um problema é todo o Brasil. Então, o próprio governo federal, ele incentiva a fazer as soluções consorciadas, que fica muito mais barato e muito mais viável para ser implantado. Todo mundo produz lixo, então é algo que sempre está produzindo. E existe a necessidade de uma conscientização do que fazer com esse lixo, né? Como é que pode ser reaproveitado? Como é que a prefeitura ela vem trabalhando isso, essa questão de conscientização aqui dentro da nossa cidade? É uma pergunta muito pertinente, que através também do PGIS nós estamos lançando o Projeto Voz, que é associado um com o outro. O Projeto Voz visa a educação ambiental para essa prática de gerenciamento de resíduos sólidos.
Então, é um programa de mobilização, é um programa de educação ambiental, onde a população tem que participar, para o pessoal aprender a separar seu lixo do orgânico, do seco, para ter facilidade e até mesmo para a gente diminuir os impactos nos aterros sanitários, não só daqui, mas todo o oeste da Bahia. E nós implantamos também o programa Recicla Mais Barreiras, que já começamos a desenvolver o programa, esse programa de projeto de coleta seletiva, né? Nós estamos trabalhando com os grandes comércios, eu quero agradecer a parceria do comércio local que está aderindo ao projeto, agradecer a CDL pela mobilização, e também instituições públicas, como os resíduos da UFOB já têm sido coletados através desse programa. Nós temos também fazendo a inclusão social dos catadores. Na época que existia o lixão de Barreiras, tinha aproximadamente 80 pessoas trabalhando do lixão, sobrevivendo do lixão. Mas o governo federal estabeleceu metas para fechamento dos lixões, mas a Prefeitura de Barreiras teve a preocupação também da alternativa para essas pessoas, um meio de sobrevivência. Então, foi criado um programa, né, que foi o programa de auxílio financeiro para esses catadores. Eles receberam por 2 anos ou mais um auxílio financeiro até a implantação da central de triagem, né, implantação da coleta seletivas. Hoje, a coleta seletiva de Barreiras, que está contemplada o pessoal, os catadores do antigo lixão, que foi criada também em parceria com a Defensoria Pública, é uma associação, que é a Associação Nova Esperança, e essa associação hoje está contemplada. Nós fizemos parceria com a rede Recicla Bahia, que é uma bem conceituada aqui no estado da Bahia, para fazer a capacitação e fazer esse gerenciamento da coleta seletiva. Estamos com uma central de triagem aqui no município de Barreiras, no bairro Cidade Nova, e fizemos a conclusão de uma central de triagem ali na comunidade Água Vermelha, ali próximo do antigo lixão, porque nós fizemos 2 centrais de triagem, por conta que muitas pessoas que moram, que trabalhavam no lixão, moram na comunidade Água Vermelha. Então, a prefeitura... E muitas moram aqui, principalmente naqueles bairros, Raboreto, aqueles bairros mais próximos. Então, nós estamos com 2 centrais de triagem, uma aqui no centro, na cidade, né, e outra na comunidade Água Vermelha, que a próximos dias a gente vamos colocar em funcionamento. Queria muito agradecer a participação, muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade, estou sempre disposta ao convite. É um prazer. É isso aí, gente. A gente vai agora para um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informação para você que me acompanha. De volta à nossa programação ao vivo para você que acompanha a Rede Câmara Barreiras. São 12 horas e 23 minutos agora. E agora a gente vai falar do tempo, como é que ele vai ficar nos próximos dias. Previsão para amanhã, quarta-feira, a mínima deve ficar em 14 graus e a máxima em 31, de acordo com o Instituto Climatempo de Meteorologia. Na quinta-feira, a mínima permanece em 14, a máxima sobe um pouquinho, deve ficar em 32 graus. E na sexta-feira, a mínima de 14 e máxima de 33 graus. E agora a gente vai falar do estoque de leite humano do Hospital do Oeste. A situação está crítica por lá. Quem traz todos os detalhes para a gente é Flávia Araújo. Para você que acompanha a programação da Rede Câmara, estamos aqui no Banco de Leite do Hospital do Oeste para a gente falar do Agosto Dourado. E quem vai falar da importância desse mês de agosto aqui para o Banco de Leite do Hospital do Oeste é Luzinete dos Santos Silva, ela que é auxiliar administrativa responsável pelo Banco de Leite. O Agosto Dourado é um mês que a gente traz a conscientização sobre a amamentação e também que a gente vai falar aí sobre a doação do leite. No momento, né, o banco de leite está com estoque baixo, crítico, e a gente traz o mês de agosto para conscientizar as mães que estão em casa, para que elas possam se tornar também doadoras. Fala um pouquinho para a gente como é que é feito esse cadastro, como é que é feito esse processo para a doação do leite materno.
É bem simples. Eu costumo dizer, quando elas entram em contato, elas falam, o que é que eu preciso fazer, né? É bem simples. Elas precisam mandar para mim... Elas entram em contato primeiro por telefone, né? Pelo 3612-9497, e aí a gente entra em contato pelo WhatsApp, pegando o telefone dela, e a gente vai e começa a mandar as informações. Ela precisa estar com a saúde em dias, né? E ela precisa dos exames também estar em dias. E a gente vai até ela. A gente leva o kit, temos um carro disponível sobre o banco de leite, então o horário, ela vai perguntar, pode ser pela manhã? A gente tem essa liberdade de ir qualquer horário. Elas que mandam. O horário que é mais adequado para ela. Então, não precisa... meio-dia, a gente vai meio-dia. Então, é bem descomplicado, né? Às vezes as pessoas complicam, achando que elas precisam vir até o hospital. Elas não precisam. A gente que vai até ela. Queria que você falasse, inclusive, da importância da gente estar conscientizando essas mães da importância da doação desse leite aqui para o banco de leite do Hospital do Oeste. Então, né, eu costumo falar que as mães que doam, elas conseguem salvar muitas vidas. Depois que o banco de leite começou a atuar, começamos a pasteurizar esse leite, a mortalidade caiu em 80%. Então, assim, ajuda muito. O leite materno ele tem N propriedades. Então, nunca a gente vai comparar a um outro leite. O leite materno é o alimento que o bebê precisa, é a primeira vacina que esse bebê precisa. Então, a mãe que está em casa, que às vezes está jogando fora, às vezes a mãe coloca um coletor em uma mama, enquanto ela amamenta o outro bebê, ela consegue tirar 60 ml. Então, temos bebê aqui que toma 5 ml, 1 ml, chega a tomar até 0,5 ml. Então, é um quantitativo pequeno, porque são bebês prematuros extremo. Então, aquilo que ela joga fora é aquilo que ela pode nos ajudar a salvar vidas e que essas mães que estão aqui com os bebês possam ir para casa com seus filhos. O estoque ideal hoje, para a gente poder atender a UTI NEO, a UTI SEMI, a demanda do hospital, a gente precisaria mensalmente de um estoque de mais ou menos 140 litros. E o ideal, semanalmente, é que a gente pegasse aí pelo menos uns 50 litros de leite. Então, assim, a gente não conseguiu ainda bater essa meta. As mães, a gente entende que há uma dificuldade de tirar esse leite em casa, porque ela também tem as demandas de casa, mas se elas se colocarem no lugar dessas mães que estão aqui também, né? Ter essa empatia com essa mãe, no lugar dela jogar fora, cada 10 ml que ela for coletando, porque assim, ela não pega o kit hoje, a gente já pega o leite amanhã. Ela tem 10 dias para fazer essa coleta em casa, porque esse leite cru, ele tem a durabilidade de 15 dias em casa. Então, assim, a gente passa com 10 dias porque a gente precisa pasteurizar. Se eu passar com 15, o leite vai estragar, né? Então, assim, se ela tirar todos os dias, aí, imagina, em 10 dias, 10 ml, ela manda 100 ml. Então, já ajuda. Então, e não tira, elas conseguem tirar mais, porque em casa ela tem uma tranquilidade. Então, elas conseguem mandar. Então, assim, a gente precisa só que elas tenham aí essa empatia por uma mãe que está aqui e que, infelizmente, por causa de todo o histórico do bebê, acaba que o leite seca. E também porque o natural da gente é botar o bebê abocanhar nossa mama e mamar. Não uma bomba, né? E acaba que o corpo entende que não precisa produzir tanto leite, e aí, nesse período que elas estão aqui, o leite acaba secando. Maravilha, gente. Lembrando que o Agosto Dourado é exatamente um mês muito importante de fazer doação. Lembrando que o telefone para cadastro das mamães para fazer a doação é o 3612-9497. A equipe vai até a residência da mãe para fazer essa coleta, ou seja, não é necessário vir até o banco de leite do Hospital do Oeste. Muito obrigada, Flávio, pelas informações. Faça esse gesto de amor e de carinho, faça essa doação se você puder. E os cuidados com a pele nessa época do ano são fundamentais, com a utilização de protetores e bloqueadores solares. Nas ruas de Barreiras, o calor forte já faz parte da rotina. Para se proteger, cada um encontra um jeito. Mas será que o protetor solar faz parte desses cuidados? Eu uso sempre, como eu saio todos os dias pela manhã, então eu coloco ele 3 vezes ao dia, mais ou menos. Costumo usar 2 vezes ao dia. Trabalho quando saio de manhã e no finalzinho da tarde, a repor. Eu uso geralmente mais final de semana, né? Quando eu vou para Rio, ou então quando a gente vê que a intensidade do sol está muito forte. Então eu costumo usar nessas épocas. 3 vezes ao dia. Sim. Usa sempre? Sim, 3 vezes ao dia, com certeza.
Vanessa Gurgel, médica dermatologista, reforça a importância do uso do protetor solar, especialmente com as temperaturas cada vez mais altas em Barreiras e região. Ela afirma que o protetor solar é fundamental para proteger a pele. O uso do protetor solar é imprescindível porque ele previne manchas, rugas, envelhecimento de pele e um futuro câncer de pele. Por isso a necessidade de utilizar diariamente. A dermatologista disse que cada tipo de pele exige um protetor solar adequado, considerando alguns fatores para garantir a melhor proteção possível. Pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal é o fator acima do 30. O fator 30 ele vai cobrir os raios ultravioletas B 97%, em relação ao fator 50, que é 98%. Então, a diferença é mínima. Por isso, eu oriento estar utilizando a partir do 30. Para as pessoas que têm antecedentes de câncer de pele, o fator de proteção solar deverá ser maior que 50. Para crianças também, os cuidados são redobrados. Depois da recomendação médica, fomos até as farmácias para saber o que as pessoas mais procuram quando o assunto é proteção solar. Para o gerente de vendas, Paulo Roberto, muitas pessoas escolhem o protetor pelo fator de proteção solar, a chamada sigla FPS, e também pelo custo-benefício. As pessoas estão bem conscientes de que com a proteção eles vão ter uma pele bem mais, digamos, duradoura, né? Eles vão ter uma vida mais longa e uma pele rejuvenescida. E o que é que o cliente costuma levar em consideração na hora da escolha do produto? Ele busca sempre a qualidade do produto, né? Hoje o preço, nós temos muitos produtos de qualidade em promoção que cabe no bolso do cliente. Nessa outra farmácia, Silene conta que além da grande procura pelo protetor solar, nessa época de sol mais intenso, outros produtos que ajudam a proteger a pele contra os raios ultravioleta também estão ganhando destaque e fazendo sucesso entre os clientes. Tem a procura por hidratantes, tanto corporal como facial, e o que a gente percebe também é a procura de protetores com cor, por exemplo, quem quer mascarar uma mancha, alguma coisa ali, um melasma que já existe, né? Então tem a procura dos protetores normais, em creme sem cor e também com cor. E hidratação labial também é muito procurado nesse período agora, né? Os hidratantes, né, labiais que tenham fator de proteção também. Com a variedade de produtos disponíveis, cuidar da pele não é luxo, é necessidade, especialmente durante as altas temperaturas. E com tantas formas diferentes de se proteger do sol forte, nunca é demais reforçar a importância do cuidado diário com a pele. Para o rosto, a gente recomenda a regra dos 2 dedos, essa quantidade aqui, tá? Para o pescoço e rosto, 1 colher de chá. Já para o tórax, 1 colher de chá, dorso, 1 colher de chá, pernas, 2 colheres de chá e braços, 2 colheres de chá. O protetor solar, eu falo, é igual roupa íntima, a gente utiliza todos os dias e deverá, sim, ser reaplicado a cada 3 horas, 3 vezes ao dia, no caso. E eu sempre falo, mesmo em dias nublados, os raios ultravioleta, principalmente o B, ele ultrapassa as nuvens em 80% e, com isso, consegue manchar seu rosto e induzir um câncer de pele também. O protetor solar também deverá ser utilizado em dias nublados. Importante se cuidar, né? E hoje tem programação aqui na Câmara de Vereadores de Barreiras que você acompanha na agenda do plenário. Tem a sessão ordinária a partir das 7h30 da noite, que vai ser transmitida aqui pela TV Câmara no canal 40.3 ou através do YouTube Rede Câmara Barreiras. E eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã. Desejo para você uma excelente terça-feira. Tchau, tchau.